E aí, quando eu entrei na internet, era uma busca de empreender e achar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Porque como a gente tinha uma certa segurança financeira já, né? E é legal dizer isso, Eu era porque militar, né? quem olha a nossa história fala, ai, vocês eram pobres, é muito louco. Porque quem acompanha a gente desde o início, como a gente era muito pão duro, até demais, né? Hoje a gente vê que a gente fazia economias burras, né? Economias totalmente desnecessárias. O tal do cortar o cafezinho, Perder sei lá, tempo, uma coisa. perder o seu tempo pra economizar, sendo que Exato. você podia estar destinando seu tempo a ganhar mais. Gastar meia hora a Exato. mais para ir no Mas faz mercado mais parte barato, por exemplo. do aprendizado. Do processo. Eu também passei por isso. A gente podia, né, ter gastado dinheiro para algumas coisas que otimizaria o nosso Investiria trabalho, o nosso tempo. o seu business desde o início, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei na internet, foi em busca de achar alguma coisa que eu gostasse. E aí, eu comecei... E desculpa te interromper, mas outra coisa também que eu nunca ouvi você falar. Quem te inspirou a ir pra internet? Eu comecei a consumir conteúdo na internet, né? E as blogueiras. Então, tinha, por exemplo, a Pugliese, naquela época que sempre foi pioneira. E ela já fazia no Snapchat o dia a dia dela. Não sei quem pegou essa época, mas eu seguia ela nessa época. Então, ela era o meu ponto de referência. Eu falava, putz, essa mulher... ela tá ganhando a vida mostrando as coisas na internet. Vou dar uma copiada, né? Tá E dando você já certo. curtia essa coisa de lifestyle saudável? Já gostava de Sim, foi nessa época, porque eu tive eu comecei a estudar sobre alimentação e porque eu tive uma intoxicação alimentar. Tipo, eu sempre comi bem e tal, minha família come até muito melhor do que boa parte das pessoas no geral, né? Por exemplo, se comparar a minha família com a família do Bruno, você vê que a minha família é saudável. A dela comia comida, a minha comia industrializados. Lanches, Era isso. E aí, eu comecei a estudar sobre isso, e aí, na época, eu já cheguei em low carb. E low carb estava muito longe de ser estourar e tá nas bancas, né? Porque hoje em dia, você chega no supermercado, tem lá, em algum rótulo, low carb. Ninguém nem sabia o que era low carb naquela época. E aí eu comecei a fazer vídeos, né? Só deixando a história mais curta, porque senão a gente vai contando vários detalhes e tem muito mais coisa mais interessante no futuro que pode agregar audiência. Mas, e aí eu comecei a fazer vídeos sobre low carb, né? Primeiro eu comecei no Snapchat, porque a gente sempre tem essa briga. Na verdade, o começo mesmo da Malu na internet foi escrevendo em blog. E eu falava pra ela, vai escrever pro blog, né? Porque ela começou a usar a rede social. Eu falava, isso é perda de tempo, tem que escrever. É blog que dá dinheiro, que era o que eu conhecia. Porque na época... Era o que o Tim Ferriss fez, por exemplo. Logo no início, como ainda era muito novo, ainda não tinha o Instagram, era, tipo, muito diferente do que é hoje. Só tinha foto, né? Então não tinha vídeo ainda. Então era tudo muito novo. O YouTube também não era exatamente como é hoje. Era diferente. E eu consumi o Snapchat, mas nunca dessa forma. Eu só seguia os meus amigos. Eu não cheguei a acompanhar blogueiros grandes que estavam trabalhando já com o Snapchat. O Snapchat não era pra isso. O Snapchat ele foi criado pra solucionar um problema centenário. Como compartilhar pornografia de modo seguro. Como é que você faz pra mandar o seu nude, saber que a pessoa não vai pegar, printar aquilo e espalhar pros outros? Porque ele te avisava quando printava, sumia, não sei o quê. Aí algumas blogueiras, como a Pugliese, desvirtuaram a plataforma. E começaram a usar pra isso. Mas olha só que louco, né? Como a gente vinha de uma classe social onde o pessoal era mais humilde, eu não tinha... Meus amigos não usavam a rede social, né? Eles não mostravam a vida deles. Até hoje eles não mostram, né? Então, era uma outra parada. E aí, vindo nessa história, eu tinha feito o blog do Bruno. Eu estudei, fiz um curso de como fazer um blog, programei, fiz o blog do Bruno e ele escrevia desde Final de 2013. 2013, E aí, o blog era o Você Mais Rico já. E aí, o meu blog veio exatamente como uma cópia, né? Uma esteira dele. Então, aí veio Você Mais Fitness. E aí, a gente depois até brincava que a gente ia lançar um monte de Você Mais alguma coisa. Que, no final das contas, depois a gente transformou nos nossos nomes para virar nosso branding pessoal mesmo. Porque ser você, né? A sua marca pessoal tem muito mais peso do que um nome. E aí, eu escrevia pro blog, comecei a escrever, eu vou ser mais fitness e tal, só que eu tenho dislexia, né? E é mais complexo para mim escrever. Só que a gente não sabia nessa época. Só que a gente não sabia nessa época. E aí, eu comecei a consumir a galera, né, do Snapchat, e o Bruno conta essa parte. O Bruno foi plagiado no blog dele. Na verdade, o blog da Malu surgiu porque a gente queria empreender.
E a ideia era até abrir uma franquia. A gente foi em feira de franquia, olhamos várias franquias, mas para você fritar hambúrguer era 1 milhão. Para vender da batata frita era 500 mil, para vender chocolate era 400. Então era todo o dinheiro que a gente tinha na época e mais um pouco, dependendo de qual era a franquia. Num Brasil em crise econômica, era a época do governo Dilma. E eu pensei, bom, em vez de pegar uma franquia, vamos fazer uma franquia do que a gente já tem. Eu tenho meu site, dava uns R$1.000 por mês, assim, quase que recorrentemente. Falei, cria o seu, vai ser igual. Aí a Malu criou, começou a escrever. Mas ela escrevia pouco em comparação ao que eu escrevia, porque ela ficava muito tempo em rede social. Eu falava, larga esse negócio, rede social não serve pra nada. E eu não usava rede social. Aí eu acordava de manhã, a Malu pegava o celular, pouco depois de acordar, e ficava vendo os outros. Ou ia fazer stories. Eu fiquei com ciúme de rede social. Eu falei, isso aí não serve pra nada. Até o dia que ela me mostrou assim, olha, tem 500 pessoas me assistindo. Aí quando eu vi aquilo, na mesma hora eu entrei no site dela. Tinha 500 acessos também. Só que no site tinha 3 comentários. Era tipo, eu comentando, ela agradecendo, eu agradecendo a resposta dela.